Olá, amado povo de Deus, paz e bem, esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Diariamente nós estamos aqui, buscando compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida hoje. E nada melhor do que a gente buscar isso a partir da palavra dele, a palavra de Deus. Então, abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 19, do versículo 23 até o versículo 30. Acompanhe comigo. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens, isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade eu vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmã, pai, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos meditando, refletindo o Evangelho de São Mateus e hoje Jesus toca num aspecto muito delicado. Olha só o que Jesus está dizendo. Dificilmente, em verdade eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E os discípulos ficaram espantados com essa colocação de Jesus. Jesus disse: é muito mais fácil, né, um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Gente, esse camelo aqui, pelo que eu já estudei, pode ser que não seja, né, o certo, mas uma vez eu vi um professor explicando que tem aquelas cordas bem grossas dos portos, né, de amarrar os barcos, e é uma corda que é toda desfiada. Então, aquilo seria uma espécie de camelo, né, que seria capaz de passar por o buraco de uma agulha. Então, como é que uma corda, né, tão cheia tão desfiada, é capaz de passar pelo buraco de uma agulha? Então, Jesus usa essa comparação. Então, Frei, e aí, explique para nós, como assim? Os ricos não vão para o céu? Gente, é preciso a gente observar uma coisa. O problema não é ter dinheiro. O problema não é você ter seu carro, sua casa, você ter os seus bens. O grande problema é quando você faz disso o seu Deus. É quando o dinheiro, quando a posse se transforma no seu ídolo. Eu conheço muito pobre rico e muito rico pobre. Não entendi, Frei. Tem muito pobre metido a besta. Tem muito pobre ganancioso. Tem muito pobre arrogante. Eu me lembro que uma vez, quando eu era estudante de filosofia, eu era sempre o responsável de buscar as correspondências no correio. Naquela época a gente recebia muitas cartas, né? E eu lembro que, como eu via muitos irmãos de rua no percurso até chegar ao correio, eu sempre levava alguma coisa. E uma vez eu fui dar, né, uma coisa que eu tinha levado para
Coisa boa, viu? Para um irmão, ele olhou assim e disse, quero não. É porque não era o que ele queria. Infelizmente tem muita gente assim. Muito pobre, rico de orgulho, de ganância, né? Sentimentos ruins. E existe também muitos ricos pobres. Eu conheço pessoas de grande poder aquisitivo que doam a sua vida, abrem realmente o coração, abrem de fato a carteira para ajudar naquilo que for necessário. É uma passagem de ônibus, é uma consulta, é um remédio, é uma necessidade específica. Estão sempre dispostas a ajudar. E que muitas vezes você nem sabe que aquela pessoa, né, tem esse poder todo. Por quê? Porque tem um coração de pobre. Não é um coração rico de vaidade, de sentimentos destrutivos. Enfim, o evangelho de hoje, a gente precisa tomar consciência disso. De que a riqueza que Jesus está falando aqui, o perigo da riqueza, é porque às vezes a gente fica tão preocupado. Se a gente tem muitas coisas, a gente se preocupa tanto com os nossos bens que a gente esquece do bem maior, que é o tesouro no céu. Jesus disse, né, juntai para vós tesouros no céu, porque lá o ladrão não rouba e a traça não corrói. Então, a gente pode ter aquilo que for necessário, você ter o seu computador, seu celular, seu carro, sua casa, onde você possa viver bem com a sua família. Agora, nunca faça disso o seu ídolo, o seu Deus. A gente escutou o evangelho do jovem rico. Jesus chamou e ele foi embora triste. Por quê? Porque aquilo que Jesus pediu, ele não estava disposto a se desapegar. Então, que a gente possa pedir a Deus a graça de usar das coisas, mas sem fazer delas o nosso Deus, o nosso ídolo. E que a gente possa ter realmente um coração de pobre, um coração desapegado, um coração livre. Para terminar, eu me lembro de um frei capuchinho, que eu amo demais. Eu fiz missão com ele na Amazônia. Frei Gino, um grande santo, um homem extraordinário. E eu me lembro que quando eu recebi a carta dizendo que eu tinha que voltar para a minha província, eu estava na Amazônia nessa época, e ele gostava muito de mim, a gente sempre fazia missões juntos, e eu disse para ele que eu estava tão bem ali que eu queria permanecer durante mais um tempo. E ele falou assim, ele ficou triste, eu vi que ele ficou triste, mas ele disse uma frase que eu não esqueci. Ele disse, meu filho, as coisas de Deus não são Deus. As coisas de Deus não são Deus. E é em Deus que você tem que prender o seu coração. Não é nas pastorais que você fundou, não é no reconhecimento que você adquiriu aqui pelas pessoas, porque tudo isso vai passar. Deus deve permanecer no seu coração. E aí eu compreendi o que ele estava dizendo. As coisas de Deus não são Deus. A gente tem que apegar o nosso coração somente a Deus. Ele é o sentido, ele é a razão, ele é o centro de tudo. Pensa nisso, receba agora essa bênção. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus os deu céu, paz e bem.